Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui novamente. Sou o professor Felipe Thiago. Como venho dito aqui nos últimos dias no canal, né, que a gente está iniciando novamente a publicação de novos vídeos, estamos trabalhando com matérias relacionadas ao direito do trabalho, direito previdenciário. Especificamente nesse mês a gente está trabalhando sobre o tema seguro-desemprego, né? Publicamos outros vídeos falando sobre o tema e hoje eu queria falar também sobre seguro-desemprego, especificamente na relação seguro-desemprego com o auxílio-doença, antigo auxílio-doença, né? Essa ideia de fazer esse vídeo foi a partir de um questionamento de um aluno meu em sala de aula, que ele perguntava, né, professor, como é que se dá a relação, né, do benefício do auxílio-doença com a situação do seguro-desemprego? O trabalhador perde, é suspenso o benefício do seguro-desemprego, ele tem condições de recuperar novamente para receber esse benefício? Enfim, então a partir dessa dúvida em sala de aula eu decidi fazer esse vídeo, que possa ser que seja dúvida de outras pessoas também, né, a respeito do tema. Bem, pessoal, o que a gente pode considerar é que, como regra geral, o benefício de prestação continuada ele impede com que a pessoa, o trabalhador que está desempregado e vá pedir o seguro-desemprego, que ele tenha acesso ao seguro-desemprego, como regra. Existem algumas exceções, como o auxílio acidente, a pensão por morte, né? Essas regras são estabelecidas pela Lei 7.998/90, que é a lei que ela rege o seguro-desemprego, e ela realmente limita ao trabalhador ter acesso ao benefício caso ele esteja acobertado pela Previdência por um benefício de prestação continuada. Essa é a regra geral, certo? Então, é comum no dia a dia você ter trabalhadores que de repente ficam desempregados, mas têm uma enfermidade, não se sente aptos a buscar outro trabalho e tal, e tenta receber o benefício do seguro-desemprego. E aí, muitas vezes o que acontece, quando esse benefício ele é pedido depois do seguro-desemprego, automaticamente o benefício do seguro ele vai ser suspenso, né? Então muitas vezes o trabalhador é surpreendido com essa situação, né? E aí a gente vai falar sobre hoje tanto da análise administrativa da situação como também da análise judicial, né? E aí quero abrir um parênteses realmente no final para uma dica para os colegas advogados, operadores do direito que estão aí trabalhando com essa área previdenciária, que eu vejo muito que muitas situações acontecem e muitas vezes o cliente é prejudicado por falta de atenção do advogado nesse ponto que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas primeiramente a gente vai abordar o aspecto administrativo. Olha, quando o trabalhador ele é demitido, né, e vamos dizer que ele pede o seguro, está recebendo o seguro, mas ao mesmo tempo ele não consegue se empregar, ele pede o benefício auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, né? Eu queria abrir um parênteses também em cima disso, pessoal, porque hoje nós temos na prática administrativa previdenciária a consideração do benefício de incapacidade temporária. Apesar de da Lei 8.213, né, ela não especificar, não foi atualizada nesse sentido do benefício de incapacidade temporária, mas está lá exposto como um dos benefícios do regime geral da Previdência Social o auxílio-doença, tá bom? Então, quando eu falar auxílio-doença, eu estou me referindo ao benefício de incapacidade temporária para que vocês possam entender melhor o que eu estou querendo dizer, né? Então, quando o trabalhador ele vai estar recebendo um seguro e ele pede o auxílio-doença, né? Ou ele está recebendo auxílio-doença e pede o seguro-desemprego, necessariamente o seguro-desemprego ele vai ser suspenso, né? Necessariamente ele vai ser suspenso. E a razão disso, eu já falei anteriormente no vídeo, porque você não pode acumular como regra benefício de prestação continuada, que é um auxílio-doença, que seria uma aposentadoria também com o benefício do seguro-desemprego, certo? E como é que dá na prática administrativa a liberação de possíveis parcelas do seguro? O sistema do seguro provavelmente ele vai avaliar a sua data de dispensa e o início do benefício no INSS, né?
E aí você pode tomar como ideia o seguinte: a cada 30 dias que você ficar desempregado, ou seja, da sua data de dispensa para o início do benefício lá do INSS, ele vai te dar direito a receber uma parcela do seguro, certo? Há um entendimento nesse caso como um direito garantido pelo período que você ficou desempregado ou desempregada, e o sistema ele vai liberar essa parcela para você receber, certo? Então, a cada 30 dias que você ficar desempregado ou desempregado, o benefício, o sistema ele vai liberar uma parcela do seguro, certo? E a partir do momento que esse benefício do seguro-desemprego ele é interrompido, há a possibilidade de se retomar esse benefício pela seguinte situação: se o trabalhador ele está recebendo um auxílio-doença, certo? E o benefício do seguro foi interrompido, e ele não pede a prorrogação desse benefício do auxílio-doença, aí há a possibilidade sim, dependendo da quantidade de parcelas que ele tiver direito ao seguro, e dele retomar esse benefício. O que é básico, que eu acho que é importante vocês entenderem, é que o período que você fica cobertado na Previdência, seja 30, 60, 90, esse período que você ficar cobertado na Previdência, ele vai anulando a quantidade de parcela do seguro que você tem direito. Então, por exemplo, se você tem direito a 3 parcelas do seguro e você ficou 60 dias acobertado pelo INSS e você não recebeu nenhuma parcela do seguro, provavelmente das 3 parcelas do seguro, 2 vão ficar interrompidas pelo período que você ficou cobertado pelo INSS. E se você não pedir prorrogação do benefício no INSS, há a possibilidade de você retomar o pagamento do seguro-desemprego, né? Então, nem sempre uma interrupção do auxílio-doença durante o pagamento do seguro não se permite a retomada do seguro-desemprego. Depende da situação concreta, tá bom? Mas eu quero deixar claro que há sim essa possibilidade da retomada, tá bom? Bem, agora eu queria entrar dentro, a gente superou a abordagem administrativa, eu queria entrar dentro da abordagem judicial. Por quê? É importante a gente entender que, indo para a questão previdenciária, a data do início do benefício, como regra, é a data da entrada do requerimento, tá bom? Então, benefício previdenciário, por exemplo, como antigo auxílio-doença. Então, vamos colocar a seguinte situação: o trabalhador ele é demitido em dezembro e, após ele ser demitido, ele está com enfermidade, foi diagnosticado com algum problema de saúde, não se sente apto, capaz de ir ao trabalho, de buscar um novo posto de trabalho, e ele pode pedir o benefício no INSS. Até depois eu vou abrir no espaço, depois eu vou fazer um novo vídeo para a gente falar do aspecto previdenciário, sobre a possibilidade de um trabalhador, mesmo ele estando desempregado, ele poder solicitar benefícios junto ao INSS, por exemplo, salário maternidade, o benefício de incapacidade temporário permanente, mesmo ele estando desempregado, né? Mas a gente vai publicar futuramente vídeos falando sobre isso. Mas voltando ao nosso tema aqui, se esse trabalhador é demitido em dezembro, por exemplo, e ele se sente incapacitado para o trabalho e pede um auxílio-doença, benefício de incapacidade temporária, e o INSS nega, e esse trabalhador, por exemplo, ele vai e leva o caso para a Justiça Federal para tentar reverter a decisão, o que acontece? E nesse intervalo de tempo, ele, para não ficar sem assistência financeira, ele preenche o requisito do seguro-desemprego e ele dá entrada. E aí vai recebendo as parcelas do seguro. Se chegar em junho, por exemplo, e ele tiver uma sentença favorável para ele, que reconheça o direito de ele receber esse benefício de incapacidade temporária, né, e o INSS não recorra dessa decisão, transite julgado, o que vai acontecer? A data do início do benefício não vai ser a data da sentença que o juiz publicou lá em junho, vai ser dezembro, né? Então vai haver uma retroação da data, né? A data vai retroagir a dezembro. E aí que a gente vê muito problema na prática diária em relação ao seguro-desemprego. Por quê? Porque durante esse intervalo de tempo, vocês lembram que eu estava falando no exemplo que a pessoa recebeu o seguro-desemprego. Só que como a data ela vai voltar atrás, então para o sistema do seguro-desemprego, o que vai acontecer? Ele vai tomar como início do benefício dezembro. Então ele vai pegar dezembro em diante. Então ele vai pegar o período que você, que é a pessoa do exemplo, recebeu o seguro-desemprego. Então ele vai considerar aquelas parcelas do seguro-desemprego recebidas de forma irregular, certo?
E aí vem a dica que eu falei lá no início para os colegas advogados, que ao perceber que o seu cliente se encaixa numa situação como essa, você tem a possibilidade de já na ação destacar aqui que os valores de seguro-desemprego recebido pelo seu cliente seja abatido dentro do valor dos atrasados que o juiz for decretar na sentença, que seja abatido, né? Então, normalmente no processo o juiz vai notificar uma unidade do Ministério do Trabalho para que informe a quantidade de parcelas recebidas pelo trabalhador, e a partir dessa informação vai ser abatido no total do valor dos atrasados referente ao benefício previdenciário de incapacidade temporária. Então aí você não prejudica o seu cliente, né? Então ele não vai ser surpreendido futuramente quando ele for pedir novamente um seguro. Quando ele vier, ele vai estar o débito registrado lá, né? Então, pelo menos nos próximos 5 anos, né, contando da data de dispensa que gerou o seguro, ele possa ser que ele precise do seguro e vai ser notificado de um débito. Então, quando você faz isso, você já está agindo preventivamente para que o teu cliente não tenha um problema lá na frente referente ao seguro-desemprego, tá bom? Então, pessoal, era isso nesse vídeo que eu queria colocar, falar sobre essa relação seguro-desemprego e auxílio-doença. Espero ter ajudado vocês. Quero que, por gentileza, vocês dê o seu like, compartilhe o vídeo, visite lá o canal no YouTube do Professor Felipe Thiago, tá bom? A gente está sempre inovando aí, buscando novos vídeos com temas interessantes em geral para a sociedade, né? Para trazer mais oportunidade de formação a todos, tá bom? Então aquele abraço, fique com Deus.